Fala aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Física com o professor Marconi. Aula de hoje, equação horária dos espaços no movimento uniformemente variado. Se você já está curioso pela fórmula, eu vou logo adiantar aqui as duas, né? Essa é a nossa primeira fórmula, equação horária dos espaços dentro do movimento uniformemente variado, são duas. E eu tenho também essa, né? Ó, que é a que os professores mais usam, nós mais usamos em questões, né? Considerando aqui o espaço inicial sendo igual a zero, né? Agora, se você é uma pessoa que está aí se questionando, beleza, eu estou vendo aí as duas formas, tranquilo, deu para ver aí, dá para decorar, sei lá. Mas o interessante, professor, eu queria saber como é que o senhor chegou a essa forma, como é que essas formas são criadas, né? Então, se você tem esse questionamento, é hoje que nós vamos sanar ele de vez. A gente vai tirar todas as suas dúvidas com relação a como é que são criadas as formas. Beleza? Vem comigo então. Então, aqui dentro do movimento uniformemente variado, para você chegar a esse assunto, né, você já tem que ter passado por movimento uniforme, equação horária dos espaços, lá do movimento uniforme. E dentro do movimento uniformemente variado, você já deve ter visto aceleração escalar média e equação horária da velocidade. Caso você não tenha visto, eu vou deixar essas aulas aqui, uma aqui no card e a outra no final do vídeo. Fica aí até o final para você poder entender essa demonstração, certo? Vou voltar aqui um pouquinho no tempo, vamos voltar lá em movimento uniforme. Eu vou mostrar a forma do movimento uniforme e vamos resolver uma questão. Depois a gente vem para cá para demonstrar essas duas formas. Então, dentro do movimento uniforme, eu tenho o seguinte: variação de espaço é o espaço final menos o inicial, né, o delta S. Eu também tenho a equação horária dos espaços, né, que é S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. No movimento uniforme, a velocidade é constante, certo? O que eu vou fazer aqui? Vamos começar a mexer nessa fórmula. Eu quero calcular o deslocamento de um móvel, né? Então, eu vou pegar esse S0 e vou passar para o outro lado. Trocando aqui o sinal, eu vou ter S menos S0 mais V vezes T, né? Só que S menos S0 é o delta S, né? Aqui, ó. Então, é a minha variação de espaço. Substituindo pelo delta S é velocidade vezes o tempo. Essa fórmula aqui eu uso para calcular o deslocamento do carro, né? A variação do meu móvel, tá certo? Agora eu vou colocar um gráfico, e um gráfico da velocidade em função do tempo, e a gente vai resolver uma questão calculando o deslocamento desse móvel dentro desse gráfico, né? Então, eu vou colocar aqui um gráfico da velocidade, né? Aqui é o eixo das velocidades e aqui é o eixo dos tempos, né? Como a velocidade é constante, você vê que é uma reta aqui paralela ao eixo dos tempos, né? Então, aqui representa a minha velocidade. Vou colocar aqui um valor onde ela inicia, um valor qualquer, mas eu não vou colocar unidade, é só uma demonstração. Eu quero que demonstre aqui para você que você pode calcular o deslocamento usando outros métodos, tá certo? Então é o seguinte, né? Eu vou colocar aqui um 5 metros por segundo, 5 quilômetros por hora. Não vamos usar a unidade. E aqui no final, né, eu vou colocar o meu tempo aqui, né? Eu vou colocar aqui um tempo de 8, tá certo? Podendo ser 8 horas ou 8 segundos, né? Então, se eu te fizer uma pergunta, calcula aí o deslocamento desse móvel, né? Usando esse gráfico. Aí você vai perceber o seguinte, né? Ora, professor, se eu tenho aqui a velocidade que é 5 e eu tenho o tempo que é 8, eu jogo aqui na minha fórmula, fica fácil. Então, vamos fazer isso, né? Então, delta S vai ser 5 vezes 8. Fazendo aí esse produto, né, nós vamos ter 40, né? Como nós não estamos considerando a unidade, pode ser 40 metros ou 40 quilômetros, por exemplo, né? Mas beleza, para mim calcular o deslocamento, eu uso velocidade vezes o tempo. Agora, se eu posso te perguntar, você consegue perceber outra coisa nesse gráfico? Se você for tiver com mais atenção aí, você percebe que aqui tem uma figura, né? Ó. Sim, professor, eu vejo aqui um retângulo, né, onde eu tenho uma base que vai de 0 até 8 e eu tenho uma altura que vai de 0 até 5. Beleza, então. Então vamos colocar aqui de 0 a 8 é a base e que a altura vai aqui de 0 até 5. Vou colocar aqui, ó, desse lado. Tá aqui nossa altura, né? Aí eu falo assim, então vamos calcular a área desse retângulo e ver o que que acontece, né? A área do retângulo é base vezes a altura. Então substituindo aí eu vou ter a área do retângulo, a base é 8 e a altura é 5, né? Fazendo esse produto eu vou obter 40 também, ó. Percebe que é igual, ó? Então a área do retângulo é igual ao meu deslocamento.
Então, quer dizer, professor, quando eu tiver um gráfico, se eu calcular a área da minha figura, eu estou calculando o meu deslocamento. Perfeitamente aí. Então, quando você tem qualquer gráfico, você conhecer as figuras planas, calcular a área dessa figura, você está calculando o deslocamento. Então, minha área vai ser a minha variação de espaço ou meu deslocamento escalar. Beleza? Agora nós vamos passar aqui para o movimento uniformemente variado. Eu vou seguir o mesmo raciocínio de movimento uniforme para me tentar demonstrar por que, que a fórmula são aquelas duas ali, certo? Por que, que nós chegamos naquelas duas fórmulas. Eu vou começar também mostrando que no movimento uniformemente variado, a variação de velocidade é a velocidade final menos a inicial, e que a equação horária da velocidade, né, eu vou colocar ela aqui também, é V igual a V0, velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Essa aqui é a equação horária da velocidade no movimento uniformemente variado. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na equação horária dos espaços. Eu vou pegar o V0 e vou passar para cá. Ó. Então vai ficar V menos V0 mais aceleração vezes o tempo. V menos V0 é a minha variação de velocidade, é o ΔV. Vou substituir pelo ΔV, vai ficar aceleração vezes o tempo. Então, vou deixar essa fórmula aqui e vou de novo pegar um gráfico e, com base nesse gráfico, a gente vai demonstrar aquelas duas fórmulas ali. Ó. Então, aqui nosso gráfico, né, da velocidade também em função do tempo. Esse gráfico representa uma aceleração, essa reta, né? Ó. Quer dizer, qualquer ponto que eu pegar nessa reta, eu vou obter o mesmo valor. Porque no movimento uniformemente variado, a aceleração é constante, tá certo? No movimento uniforme, quem é constante é a velocidade. Então, a gente observa o seguinte, que aqui eu já, né, pintei aqui de amarelo para a gente ver que aqui já é a variação de espaço. Né? Porque, por conclusão, né, nós já sabemos do movimento uniforme, se eu calculo a área da figura, eu tenho o meu deslocamento, ou minha variação de espaço. Mas aí mas professor, que figura é essa? Né? Bem, aqui é um trapézio, né, onde eu tenho desse lado aqui a base maior e desse lado a base menor. Aí você pode vir com outro questionamento. Professor, eu não conheço a área do trapézio. Beleza, vamos dividir em dois também. Fica mais fácil, né? Mas a área do retângulo e do triângulo você conhece que é mais fácil, né? A área do retângulo, base vezes altura, acabamos de fazer aqui. A área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Se eu somar as duas áreas, né, eu tenho o meu deslocamento. Ou seja, é a área total da figura, é a minha variação de espaço. Onde de tempo inicial ao tempo final, aqui é minha base, né? Então, vou botar aqui ΔT, é a variação de tempo, né? Tempo final menos o tempo inicial. A altura do retângulo, essa primeira figura, né? Vai daqui até aqui, que é essa mesma medida aqui, ó. Então, a altura do meu retângulo vai ser velocidade inicial, né? Desse ponto até esse é a velocidade inicial. Pronto. Agora, você percebe que velocidade final e velocidade inicial, esse aqui, né, daqui até aqui, eu vou ter a altura do meu triângulo. Meu triângulo vai daqui até aqui, né? Que é essa mesma medida aqui. Então, aqui, se eu tenho velocidade final e velocidade inicial, eu tenho a variação de velocidade. Pronto. Agora, o meu deslocamento total da figura vai ser a área do retângulo mais a área do triângulo. Vamos anotar isso aqui, né? Minha variação de espaço é a área do retângulo mais a área do triângulo. Substituindo aí, eu vou ter base vezes a altura do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Agora, analisando essa forma, nós temos o seguinte. O retângulo, né? Base vezes a altura. Quem é a base do retângulo? É o ΔT. Né? E vai ser também a base do meu triângulo, né? O ΔT. A altura do meu retângulo. A altura do meu retângulo é essa medida aqui. Trazendo para cá, vai bater bem aqui na velocidade inicial, né? Então, a altura do meu retângulo é a velocidade inicial. E a altura do triângulo? A altura do triângulo é daqui até aqui. Quando eu trago para cá, né, ó, vai ser meu ΔV. Né? Então, vamos colocar esses valores aí. Ó. A base do retângulo é ΔT, a altura é a velocidade inicial, né, mais da fórmula. O ΔT é a base do triângulo, que é igual à do retângulo. E o ΔV é essa altura aqui, a altura do triângulo dividido por 2. Agora, eu sei que ΔT é a variação de tempo. É o tempo final menos o tempo inicial. Vou substituir aqui também, ó, nos dois. E ΔV, olha, ΔV vai ser velocidade final menos final? Não, ó. ΔV, nós vamos colocar esse valor aqui, ó, tá vendo? ΔV é a aceleração vezes o tempo. Então, vamos fazer essa substituição. Eu vou ter
tempo final menos o tempo inicial vezes a velocidade inicial, ΔT ali vai ser tempo final menos o tempo inicial vezes ΔV, que é esse valor, aceleração vezes o tempo. Mas no movimento uniformemente variado, o tempo inicial nós vamos considerar que sendo zero, né? Então, vou eliminar esse e esse aqui. Né? Agora, eu vou fazer a seguinte multiplicação, né? Velocidade inicial vezes o tempo, vai dar velocidade inicial vezes o tempo aqui, né? E esse aqui vai dar a aceleração vezes o tempo, multiplicado por esse tempo aqui, né? Então, tempo vezes tempo, vai dar tempo ao quadrado, né? Então, aqui vai ficar a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2. Com isso, nós chegamos à nossa primeira fórmula, né? Essa fórmula aqui, ó, é uma das mais usadas, né? Variação de espaço é o espaço inicial, vezes o tempo, mais a aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, foi daqui que saiu essa fórmula. Agora, e a segunda, professor? A segunda vai ficar mais fácil, né? Ó, eu sei que ΔS, olhando para cá, ó, é o S final menos o S inicial. Ou seja, ΔS é o espaço final menos inicial. O resto eu vou só repetir. Ó. Né? Aqui na minha fórmula eu só faço repetir. Agora eu vou pegar o espaço inicial, é menos, vou passar para cá, vai ficar mais. Com isso vai surgir essa fórmula aqui. Né? A primeira fórmula, a segunda é essa, né? No caso. Então eu tenho que o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, é daí que saem essas duas fórmulas. É bom a gente ter esse tipo de curiosidade. Não chegar só e o professor lá jogar a fórmula e começar a resolver questões. É interessante também nós sabermos como é que são criadas essas fórmulas. Então, espero que você tenha entendido. Né? Na nossa próxima aula aí, a gente volta com a aula 7 de questões resolvendo usando essa fórmula aí. Então, até a próxima.